Salve pessoal! O podcast Touros e Ursos vem aí! Eu sou o Vinícius Pinheiro e o tema de hoje não podia ser outro, é um tema alegre, afinal de contas estamos falando da retomada da Bolsa Brasileira. O Ibovespa voltou a dar alegrias aos investidores, bateu novos recordes nessa semana. Mas será que esse é só um voo de galinha ou a Bolsa pode mais? Bom, antes de entrar no tema do programa, vou chamar aqui os meus colegas de trabalho dessa edição, começando pela Júlia Vilchen, que está de volta aqui à bancada do Touros e Ursos. Como é que tá, Júlia? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Tô de volta aí das férias para mais um Touros e Ursos. Bom, é isso aí. E o nosso convidado aqui do outro lado da bancada é o Fernando Siqueira, que é responsável pela área de Research da Guide Investimentos. Fernando tem mais de 20 anos, 2 décadas aí no mercado financeiro, com passagens em instituições como Citi, MKZ Investimentos. Não sei se eu fiz a minha pesquisa muito bem aqui, Fernando, mas seja muito bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Júlia, pelo convite. É um prazer participar desse programa. Isso aí. Bom, e já peço para você que acompanha o programa no YouTube para curtir esse vídeo, assim você ajuda a gente a subir no Ibope do Google. Aproveita também para seguir o canal do Seu Dinheiro para receber as nossas atualizações. Além do Touros e Ursos, tem um programa da Dinheirista aqui da Júlia, tem também o Onde Investir todos os meses. Bom, e claro que temos o podcast aqui toda semana, não só no YouTube, como também nos principais tocadores de áudio, incluindo o Spotify. Basta buscar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts. Agora sim, bola para frente, porque depois de um primeiro semestre bem sofrível, digamos assim, o Ibovespa reencontrou o caminho da alta e alcançou nessa semana uma nova máxima histórica, acima dos 136 mil pontos. Para ser mais preciso, vou pegar aqui, 136.463 pontos. Pulverizou o recorde anterior, que estava ali na casa dos 134 mil. E esse momento positivo é curioso porque ele acontece no momento em que o mercado discute de forma bem séria a possibilidade de o Banco Central brasileiro voltar a subir os juros por aqui. Será que isso é contraditório? Bom, essa é a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o Fernando. Acho que a dúvida do pessoal que está acompanhando aqui a gente, Fernando, é se essa alta da Bolsa veio para ficar em primeiro lugar. Uhum. E quais os motivos para esse otimismo dos investidores? Na tua visão, o que levou a essa euforia recente com a Bolsa e até onde o Ibovespa pode chegar na tua visão? Bom, é uma boa pergunta. Assim, a nossa visão, o nosso target, a gente reduziu o target para o Ibovespa recentemente, acho que foi junho. O também não foi muito bom, que depois a Bolsa começou a subir, mas a gente revisou para 140, acho que é um bom número para esse final de ano. Mas a gente ainda via upside por um motivo muito simples, por 2 motivos simples. A bolsa tá barata, né? As pessoas, essa história da bolsa tá barata é engraçado, que pegou muita gente no contrapé, né? Que ela virou uma piada. Não sei se vocês viram, mas nos últimos meses, antes dessa alta, a bolsa barata é uma piada e ficava fazendo trocadilhos. Até mostrou um que ficou mais famoso, que é o que eu mais gostei, pelo menos foi o do Pedro Álvares Cabral. Falou, nossa, a bolsa brasileira tá barata, né? Brasil 1.500. Então, mas assim, a questão de ser barata não quer dizer que vai subir no dia seguinte. Isso é uma coisa bem, bem conhecida de finanças. Pode estar barato e não quer dizer que vai subir tão rápido. Precisa muitas vezes de um trigger, alguma coisa que faça as pessoas verem que aquilo de fato é uma oportunidade, que o timing é bom e tudo mais. Então, eu até discordo. Algumas pessoas falam, se a bolsa não está subindo é porque ela não estava barata. Eu discordo dessa visão, até porque fundamentalmente, assim, se você pesquisar bem o assunto, você vai ver que historicamente ações baratas até têm um desempenho melhor, mas mais a médio e longo prazo. Não quer dizer que todo ano ela vai ser um desempenho bom. Então, assim, o primeiro ponto é esse, a bolsa estava de fato barata. O segundo, que é interessante também, que a gente vinha falando desde o começo do ano, a economia brasileira está crescendo bastante e, consequentemente, os resultados das empresas têm sido bons. Então, a gente estava numa situação estranha que a bolsa estava barata, o resultado das empresas estava sendo bom e, ainda assim, a bolsa não subia. Por que não subia? Principalmente no começo desse ano, no primeiro semestre, como você falou? Porque
nos últimos meses, ou até 12 meses, talvez, pouco mais de um ano, a Bolsa no Brasil ela só subiu um pouco por conta do fluxo estrangeiro, da expectativa com relação ao Fed. E ao longo do primeiro semestre desse ano, a gente teve uma surpresa bem negativa, que foi que o Fed, as as mais otimistas projeções indicavam que o Fed ia começar a cortar os juros em março, né? Aí chegou mais ou menos em janeiro, fevereiro, falou, não, março não vai ser depois. Aí chegou fevereiro, março, não vai ser também tão cedo, talvez só segundo semestre. Aí chegou um momento, falou, talvez não corte os juros mais esse ano, talvez suba. Então todo esse processo, né, como o pessoal brinca, o mercado é uma novela, então você tem os capítulos. Então essa expectativa, e voltando um passo atrás... só para concluir isso. A gente terminou o ano passado, só lembrando, a máxima anterior de 134 era de dezembro, do último dia de dezembro de 2023. Então a Bolsa começou no topo. Já perspectivas eram ótimas naquele momento. Perspectiva de que o corte de juros estava ali, é iminente. Então, obviamente, você foi muito surpreendido, como diria o Zagala, e sim, fomos surpreendidos, porque tudo que aconteceu nesse primeiro semestre indicou que o Fed não ia cortar os juros tão cedo. E aí aquele fluxo estrangeiro que estava vindo por conta dessa expectativa de juro baixo nos Estados Unidos e no mundo, porque na Europa também de uma forma geral, em vários outros países os juros já estavam caindo, então esse fluxo começou a sair, virou o fluxo que era positivo, virou negativo, e aqui também no Brasil a gente teve uma surpresa negativa, a inflação um pouco mais alta, a atividade econômica ainda muito forte, inclusive um tema que a gente discutiu no começo do ano, a economia brasileira está crescendo muito, é um pouco estranho, dado que os juros ainda estavam altos, mas aí você teve esses dois fatores negativos em algum momento aí no final do primeiro semestre. Os Estados Unidos não vai cortar juros e o Brasil também não vai mais cortar os juros. Vai parar bem mais cedo do que todo mundo, inclusive a gente imaginava. E aí por que subiu agora? Porque, pelo menos no lado, teve duas coisas positivas, respondendo diretamente a sua pergunta. Primeiro, aí voltou a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Então hoje está bem claro, tem o Powell falando amanhã, mas ele já falou na última reunião do Banco Central Americano que foi discutido o corte de juros, então é uma deixa para que de fato corte os juros na próxima reunião. Então esse é um ponto positivo, o mercado está com essa expectativa de corte de juros, voltou para mês e voltou para ser algo que vai acontecer no curto prazo, isso explica boa parte da alta nesses últimos 2-3 meses. E segundo ponto, em relação ao Brasil, teve uma coisa muito ruim que aconteceu também nesse primeiro semestre, que foi esse fim do corte de juros foi muito mal sinalizado, muito mal explicado. A gente chegou a ter uma situação onde os indicados do Lula queriam fazer uma coisa, o indicado do Bolsonaro queria fazer outra, como se o Banco Central não fosse técnico, né, fosse mais político. E ultimamente o que a gente está vendo por mais que tenha essa questão de pode ser que os juros suba, a taxa Selic suba, a curva de juros está caindo, porque foi criou um ruído tão grande, criou um prêmio tão grande na curva de juros no Brasil, que o fato deles está todo mundo unânime, não, a gente se precisar a gente sobe os juros, isso está sendo visto como positivo. Aí fica a dúvida até quando isso vai sustentar a Bolsa, mas a minha visão, resumidamente, é que hoje a gente está sendo muito mais carregado pelos fatores externos, inclusive esses fatores externos estão ajudando a curva de juros a ceder um pouco aqui no Brasil, estão ajudando a trazer fluxo estrangeiro e a Bolsa está subindo. Eu acho que já subiu bastante, o valuation que era barato continua até razoavelmente barato, mas minha impressão é que pode ser que no curto prazo pare um pouco para se descansar. A pessoa que queria se alocar, se posicionar, já fez, acho que boa parte da posição. Historicamente foi assim quando tem vários indicadores que a gente acompanha, até criei um índice de sentimento na Bolsa, misturando ações na máxima versus ações na mínima, IFR do Ibovespa, entre vários outros indicadores. Esse indicador já está chegando num ponto que normalmente quando ele chega muito alto, tem uma correção ou uma pausa e é mais ou menos onde a gente está. Digamos que deu uma pernada, estamos no fim dessa pernada. Está mais ou menos no fim. Eu acho só que não é o fim, porque falta ainda um mês para essa decisão do Banco Central americano, e a minha impressão é que ninguém também vai querer se desfazer das posições antes de fato vir esse primeiro corte. Eu estava brincando aqui antes da gente começar, que foi meio parecido com o Investment Grade do Brasil em 2008, né? Por mais que a Bolsa brasileira tinha subido muito, no resto do mundo já estava caindo por causa da crise de 2008, aqui a Bolsa só começou a cair quando veio o Investment Grade. Agora não tem mais notícia positiva, aconteceu tudo, agora pode vender. Então eu acho que no momento atual, lembra um pouco aquilo nesse sentido. Enquanto que não vem de fato esse primeiro corte de juros pelo Banco Central americano, eu acho que não vai ter uma correção grande. As pessoas vão tentar se manter posicionadas ainda.
Tá? Mas o resumo, assim, só para recapitular, eu acho que a gente está sendo carregado para essa expectativa de corte de juros. Historicamente foi assim. Foi assim no final do ano passado, quando se achava que o Banco Central ia cortar os juros, veio muito fluxo estrangeiro em novembro e dezembro. Nesse primeiro semestre, quando viu que não ia acontecer, o fluxo saiu, e agora que de novo voltou a expectativa de corte, esse fluxo está vindo. Né? Isso pegou uma bolsa que estava barata, com resultados bons. Acho que tudo isso contribuiu para essa alta do Ibovespa e explica o momento que a gente está. A gente tem uma notícia potencialmente ruim aí no radar, né? Que é uma possível alta da Selic, né? No momento que o Fed aí sinaliza corte de juros, a gente está vendo aí o nosso Banco Central sinalizando uma possível alta, enfim, o mercado, na verdade, precificando isso. Isso pode ser uma notícia ruim para a Bolsa, isso pode reverter esse movimento positivo, dado até que talvez a gente esteja no fim dessa pernada de alta. Por que a Bolsa não reagiu, pelo menos ainda, negativamente a essas sinalizações mais duras aí do Banco Central? Eu acho que, como eu tinha falado, eu acho que é um pouco... Tudo depende um pouco do ponto de partida, do que aconteceu antes também. De fato, historicamente, a Bolsa Brasileira sobe quando os juros estão caindo e vai mal quando os juros estão subindo. Tá? Inclusive, eu já fiz alguns estudos, já foi publicado várias vezes. O que eu acho só é que dessa vez, dado que você tem um efeito muito positivo do que está acontecendo lá fora, que está ajudando, está compensando um pouco esse fato dos juros potencialmente subir aqui no Brasil, em primeiro lugar. Segundo, o fato de que está sendo mais unânime, né? Todo mundo, mesmo as pessoas indicadas pelo Lula quanto pelo Bolsonaro, todo mundo lá precisa aumentar os juros, também tem ajudado. E um outro fator que talvez está ajudando, pelo menos até agora, não ter um impacto negativo disso, é que os fatores que poderiam estar contribuindo para essa alta de juros também estão amenizando um pouco, que o principal deles era o real depreciando. Porque a tendência de depreciação do real ali no primeiro semestre, principalmente no segundo trimestre, ela foi muito forte, muito rápida. Se continuasse aquilo, ou o real continuasse tão alto quanto foi o que a gente viu no final do segundo tri, o impacto na inflação seria bem grande. E aí teria uma alta de juros iminente e até talvez num ritmo grande. Como que a gente viu nos últimos dias foi que o real parou de depreciar por conta dessa melhora no cenário externo. E preço de commodities tem sido baixo até agora, inclusive o petróleo não tem assustado, o preço dos grãos tem sido baixo. Acho que assim, a pressão inflacionária que a gente tem parece que ela está ficando cada vez menor, então a gente também está ajudado. Mas eu acho que em algum momento isso vai cobrar a conta por dois motivos. Primeiro, que o juro alto no Brasil evita que tenha fluxo para a Bolsa, fluxo para fundo imobiliário, para essas outras classes de ativos, em primeiro lugar. Segundo, que esse é o grande risco, né? Como que o governo vai reagir? Porque assim, historicamente no Brasil tem uma certa queda de braços entre governo, política fiscal e política monetária, e as coisas não sendo bem administradas, vamos dizer assim, um atrapalha o outro. E historicamente quem predomina é o fiscal. Então se o governo falar, o Banco Central está aumentando o juros, então eu vou gastar mais para fazer a economia crescer, isso vai gerar um problema muito grande, porque a gente já tem uma dívida grande, um juro alto, então você entra num efeito bola de neve. E, obviamente, se o governo ficar gastando e a inflação continua subindo, o Banco Central aumenta os juros mais ainda. Então, você entra numa, como eu falei, uma espiral negativa. Então, acho que isso pode acabar sendo um risco mais para frente. O que contribui para amenizar um pouco essa percepção é que boa parte das pessoas vão ficar no Banco Central nos próximos 12 meses. A gente já indicada pelo governo que talvez a comunicação seja um pouco mais fluida. Porque o que a gente viu nesses primeiros anos do governo Lula é que o Banco Central, dado que não é uma pessoa indicada pelo Lula, ele pode ser culpado de todos os problemas, entendeu? Então, que é algo ruim, eu até falei isso em outros lugares, teve gente que não gostou, chamou a atenção, que eu falei que parece que faltava um pouco de maturidade para os atores políticos nessa questão da independência do Banco Central, porque você usa o cara, fala, se não foi indicado por ninguém, não é afiliado a nenhum partido, eu posso jogar o problema para ele, e mesmo sabendo que é completamente errado fazer isso, mas a pessoa faz. E obviamente para o país é ruim. Então isso é um problema. Tem só um voto lá no fim do No fim dia. ele tem um voto, que infelizmente isso foi um problema também, né? Que ficou dos votos, quem ficou indicado Bolsonaro votava de um jeito, o indicado Lula votava de outro, então pegou muito mal. Felizmente isso acho que acaba no ano que vem, mas é um fator para se monitorar, porque é um risco muito grande se o governo querer
ir na contramão da política monetária e continuar gastando mais, isso pode acabar gerando um efeito muito ruim para a economia como um todo. Tá. Aproveitando que a gente está falando de juros, qual que é a tua visão? Você acredita que a gente vai ter aumento de Selic aqui a partir de setembro mesmo? Você está com essa visão na maioria do mercado? Não, setembro não, mas de fato a gente está, assim, a gente não revisou, mas então não posso falar, o cenário da guide ainda é de manutenção, mas tem obviamente caminhando para cada vez mais essa chance de um aumento de juros, até porque é isso que eles sinalizaram. Não acho que é péssimo, inclusive para o mercado, como eu falei, se de fato tendo essa melhora no câmbio, preços de commodities ainda tão baixos, e eu acho que a gente está num momento da economia mundial que não é muito favorável para os preços das commodities subir. O preço de commodities normalmente sobe quando o mundo está crescendo bastante, principalmente depois que o mundo já cresceu bastante por alguns anos seguidos, né? A gente está ao contrário, a gente está numa decadência, descendente, desaceleração. Então, é um ambiente de preço de commodities, preço do petróleo principalmente, mas também preço de metais não tende a subir muito, e preço dos grãos também não está ajudando bastante, até inclusive a próxima safra no Brasil tende a ser grande, o que também ajuda um pouco. Se o câmbio também ficar mais comportado, assim, você tem um fator positivo que ajuda a reduzir um pouco a pressão inflacionária. Só precisa do outro, parece que também está atrapalhando, que é a atividade muito forte, amenizar um pouco e aí passa um pouco pelo fiscal. E um outro fator que eu acho que atrapalhou, acho que esse aumento da inflação teve 3 fatores. Né? O primeiro foi o câmbio, o segundo tem sido a atividade econômica que está muito forte, como eu falei, foi uma surpresa para todo mundo, o tanto que a economia brasileira estava crescendo nesse começo de ano e continua crescendo até agora. E o terceiro foi a desencoragem das expectativas. Quando saiu aquela decisão de uma parte do Banco Central falando uma coisa e a outra falando outra, e claramente com viés político, as pessoas falaram, nossa, no próximo ano, quando isso tudo for só dos indicados do Lula, pode ser que a inflação vai ser maior, vai lembrar um pouco aquela época do Tombini, né, que é o que as pessoas têm na cabeça de governo do PT. A inflação vai ficar ali no teto da meta, não tem centro mais, você fica no teto ou acima do teto, e tudo bem. Então essa desancoragem das expectativas também atrapalhou um pouco e fez a inflação subir. Eu acho que a gente, nesse aspecto, como eu falei, desses 3 problemas, o que está só restando parece que é a economia ainda bastante forte. Os outros 2 estão caminhando para o lado positivo. Então a minha impressão é que ainda tem uma chance grande de um aumento de juros, ainda que pequeno, mas esse ainda não é o cenário básico, como eu falei, a gente não mudou. A gente está discutindo isso quase que todo dia, já faz um mês, mas ainda não chegou a mudar o cenário. Tá, deixa eu te fazer, falando em cenário, então, deixa eu te fazer 2 perguntas em uma aqui, então. O que seria um cenário muito bom que faria o Ibovespa atingir novas máximas, quem sabe passar da tua projeção de 140 mil para o fim desse ano, e o que seria um cenário muito ruim? O que poderia dar errado, que faria com que a gente voltasse a essas casas que a gente ganhou nessas últimas semanas? Então, um cenário muito bom é a gente começar a falar do que a gente fala em inglês, fala Goldilocks, né, que é a caixinha de ouro, um cenário super positivo em todos os aspectos. Acho que um cenário muito bom é o Banco Central não precisar aumentar os juros, de fato, nessa linha de que a atividade está crescendo, mas não tanto para gerar uma pressão inflacionária muito grande, e agora tendo esse alívio do câmbio, preço de commodities baixos e também as expectativas um pouco mais comportadas depois desses discursos mais bem alinhados de todos os membros do Copom, misturado ainda com os juros caindo no mundo inteiro, né? Porque, de novo, a gente está discutindo muito o FED, porque é o banco central mais importante, mas está tendo queda de juros em praticamente todos os países da Europa, na Ásia, enfim, na África, todo lugar que você olha está tendo queda, então isso poderia acabar contribuindo para abrir um espaço de queda aqui, até porque se a gente não corta os juros, o juros já ainda é relativamente alto, com esses outros países cortando, o diferencial de juros é tão grande, começa a forçar o câmbio a apreciar e gera um vento favorável, vamos dizer assim, que reduz também o impacto da inflação. E aí, juntando tudo isso, cria-se esse ambiente, vamos dizer assim, onde tudo dá certo. Os juros caem lá fora, aqui não precisa subir, talvez até caia ano que vem. O fluxo continua vindo, tanto estrangeiro quanto local, até porque o fluxo local ele tem 2 componentes, né? Historicamente, 2 coisas explicam o fluxo dos investidores locais para a Bolsa, para a fundo multimercado. O primeiro é a taxa Selic. Quando a taxa Selic é alta, todo mundo sai de investimentos, e quando a taxa Selic é baixa, todo mundo quer correr para esses investimentos, igual Bolsa, fundo multimercado, enfim, tudo mais. E o segundo fator é a performance passada. Então, assim, quando a performance começa a ficar boa, a Bolsa batendo recorde, aí todo mundo quer investir na Bolsa, né?
Então, acho que esse seria um cenário positivo. Assim, as coisas aqui no cenário internacional caminham para essa continuidade de expectativa de corte de juros cada vez maior, e aqui um cenário onde não precisa cortar os juros por conta, de certa forma, desse contágio do cenário internacional positivo. O cenário mais negativo para a gente é um cenário onde os cortes de juros lá fora sejam baixos, né? O Fed vai muito devagar, aqui a inflação continua subindo, enfim, eu estou errado nessa questão desses 3 fatores, e que atualmente, como eu falei, tem um ainda que parece que está pressionando a inflação, os outros 2 já foram um pouco amenizados, mas, enfim, esses todos os fatores acabam fazendo a inflação continuar subindo, até os próprios diretores do Banco Central falaram isso hoje, né? As projeções para os próximos 12 a 18 meses já estão um pouco acima do teto, então a inflação continua subindo, ele tem que aumentar os juros, e aí o governo, não feliz que o Banco Central está cortando o juros, então eu vou gastar mais e reforça o problema da inflação, e você entra nessa espiral negativa muito parecida com a gente viveu em 2013, 14, 15, ali todo mundo sabe que aquilo é catastrófico para o nosso mercado. Então esse seria o cenário mais negativo possível, né? Essa falta de sincronia entre a política fiscal e monetária, gerando a gente para essa espiral de dívida e déficit aumentando, e aversão a risco cada vez maior. Então, acho que esses são os 2 cenários, um mais positivo, os extremos, né? Eu não falei nada de preço de commodities, porque eu acho que não tem muito como, porque preço de commodities historicamente foi muito importante para o nosso mercado, mas eu diria que hoje assim, é difícil ver alguma coisa que vai fazer o preço de commodities mexer muito para o lado positivo ou negativo. Acho que os preços já estão razoavelmente baixos, está mais ou menos dado que o cenário não é um cenário muito favorável para preço de commodities. Mas também isso está bem precificado com minério abaixo de $100, o petróleo também já um pouco mais fraco, nessa faixa de 70, então eu acho que isso não tende a ajudar a nossa bolsa, mas não atrapalha muito mais do que já atrapalhou esse ano. Queria que você falasse um pouquinho sobre ativos específicos, então, né? Nesse cenário que a gente está vivenciando e das expectativas aí de vocês da Guide, quais ações são atrativas nesse momento, na sua opinião? Então, a gente gosta mais de ativos menos cíclicos, vamos dizer assim, mas que se beneficiam ainda da queda dos juros. Extremamente, apesar do Banco Central estar aumentando os juros, como eu falei, esse aumento de curto prazo ainda tem tudo para, no cenário mais positivo, contribuir para que nos próximos 12 a 18 meses ele ainda continue caindo, e isso está ajudando, como eu falei, a curva de juros ainda está cedendo, apesar da expectativa no curto prazo ser de alta. Mas como tem essa expectativa também de que o fiscal tem que parar um pouco de pressionar a atividade, o Banco Central vai aumentar um pouquinho os juros no curto prazo, eu prefiro setores um pouco menos cíclicos, mas que tem algum crescimento, e principalmente empresas que têm uma história própria, vamos dizer assim, estão num bom momento de resultados por fatores específicos também. Então, nessa linha, por exemplo, commodities, de uma forma geral, a gente vinha evitando, ainda eu só recentemente não, hoje mesmo a gente falou um pouco de Vale, de siderurgia, porque assim, caiu tanto que não tem muito mais downside, mas o cenário macro não é dos mais favoráveis. Então, assim, é um setor que pontualmente eu acho que dá para fazer alguma posição pequena por conta disso. Onde eu estou mais convicto, ainda que tenha subido muito no curto prazo, mas que pode subir ainda mais, empresas igual concessões, a gente gosta bastante de Eco-Rodovias. Setor de saúde também é um setor mais resiliente, a gente gosta principalmente de Redditor. A gente ainda gosta dos frigoríficos, esse é um setor também que eu acho que tem tido uma dinâmica muito boa, foi acho que os calls mais acertados nesse ano foi Brasil Foods, na linha de que o preço dos grãos estava caindo tanto, como eu falei, o preço de commodities está ajudando a inflação, o preço dos grãos está caindo já faz um bom tempo, e até recentemente ainda o real estava até um pouco mais apreciado, e em reais caía mais ainda. Isso estava fazendo com que caísse muito os custos da Brasil Foods, caiu perto de 3, até escrevi esse relatório, o custo por quilo da produção da Brasil Foods, que chegou a mais de R$12 ali em 2021, 2022, hoje ele não é nem 9, ou seja, tem uma queda de 30%, e o preço do produto que ela vende ficou mais ou menos estável, subiu um pouquinho, então teve um ganho de rentabilidade muito grande. Na veia, né? E era uma empresa que estava muito machucada, né? Não dava nada de lucro, as pessoas não tinham expectativa nenhuma, estava endividada, e aí veio também essa capitalização que reduziu o endividamento, então ela resolveu os 2 problemas. É um nome que eu gosto também de JBS, porque JBS
Hoje é uma empresa, por mais que é uma empresa brasileira, ela tem operação no mundo inteiro, em várias coisas diferentes, não é só mais carne vermelha, né? Tem operação de frango nos Estados Unidos, tem também operação de carne vermelha nos Estados Unidos, enfim, tem um pouco de outras coisas, tem obviamente suínos também nos Estados Unidos, e o que a gente está vendo de todas essas unidades da JBS, quase todas estão melhorando. Uma só que está demorando mais é essa operação, como eu falei, de carne vermelha nos Estados Unidos, mas que é um ciclo longo, que já dá alguns sinais de que o pior também já passou. Então você tem quase todas as unidades já indo bem, e a única que está indo mal, que é uma das maiores, começando a dar um sinal de que a gente pode estar no fundo. Então você tem ainda talvez mais 6, 12 meses de resultados muito bons para a JBS. Então também é um nome que a gente gosta. Fora isso, eu destacaria também empresas de shoppings. Eu acho que é um setor pouco cíclico e também muito sensível aos juros. O valuation também é baixo, então se os juros continuar caindo ou parar essa pressão nas taxas longas de juros, para eles tende a ser positivo também. E por último, eu falaria um pouco de varejo. O varejo, principalmente porque sofreu demais, né? Eu acho que nessa onda de cenário macro deteriorando aqui no Brasil, pós-eleições, enfim, todos esses ruídos, um pouco concorrência, teve notícia de concorrência com China, teve questão do inverno que não ajudou. Então, essas empresas, a gente varejo vestuário, mas não só, tiveram tantos ventos contra, vamos dizer assim, que o valuation ficou muito baixo. O resultado foi muito ruim, mas também está muita coisa já precificada. Então, por mais que subiu bastante nesses últimos meses, eu acho que ainda tem bastante espaço. Tem algum nome específico? A gente gosta de vários. Hoje a gente tem falado mais de Renner, mas também tem Vivara em alguns portfólios. Vivara também é um nome que ainda é uma empresa boa, na minha visão, apesar do ruído que a gente teve com a mudança na diretoria, enfim. Continua a mesma situação. A rede cresce bastante, é uma rede rentável, tanto a Vivara quanto a rede Life. Então isso obviamente é um caso bom, é uma empresa que cresce, é uma empresa que é rentável. O valuation não é caro, então não tem muito concorrente. Uma coisa que eu sempre falo de Vivara como um dos pontos mais positivos é que é uma empresa que não tem um concorrente à altura. Lembra um pouco a Ambev de alguns anos atrás, né? A Ambev teve uma fase muito boa na bolsa, que ela conseguia dar resultados bons, porque ela conseguia vender produtos a preços relativamente altos, e durante muito tempo sem concorrência, né? Porque os outros concorrentes delas eram bem mais fracos, com produtos piores, não tinha uma distribuição tão eficiente. Aí, obviamente, tudo que é bom dura pouco. Um dia chegou a Heineken e conseguiu quebrar um pouco essa situação confortável da Ambev. Mas a Vivara ainda a gente não vê isso. A Vivara hoje, se você olhar quem são os concorrentes diretos, eles são muito menores. Que é o caso da... fugiu até o nome, assim, não são tão... A Swarovski, né, que é um deles, a Guy Stearns. Enfim, então, tem poucos concorrentes que estão no mesmo patamar. No mesmo patamar, nenhum, mas os outros que vêm depois, o segundo, o terceiro, o quarto, são bem menos. Vamos dizer assim, um risco bem baixo para a Vivara. Então, é um nome que eu gosto também. Por último, um nome que é um pouco mais fora de consenso é SBF também. Esse é um nome que a gente tem acompanhado bastante. A dona da Centauro. Da Centauro. Antes a gente falava de Centauro, como hoje eles têm a operação da Nike, que é bem grande, aí costuma-se falar mais de SBF, mas também é um nome que a gente tem acompanhado bastante. Bom, legal. Agora a gente pode passar para o segundo bloco do nosso programa, dos touros e dos ursos. Bom, explicando rapidamente aqui, os touros são aqueles que estão em alta e os ursos são os que ficaram para trás. Acho que se a gente tivesse aqui, se o programa aqui não fosse Touros e Ursos, fosse Namoro ou Amizade, os touros seriam o namoro e os ursos a amizade. E a gente sempre começa aqui passando a bola para o nosso convidado. Então, Fernando, quem você daria o seu aí? A gente começa pelos ursos e não pelos touros. A gente sempre Então, embora seja touros e ursos, a gente começa sempre aqui elegendo os ursos da semana. Então, vou passar aqui a bola para você. Quem você quer dar aqui o seu puxão de orelha? Eu acho que o primeiro urso, como eu falei, essa questão, é o Congresso, é Brasília, de uma forma geral. Eu até brinquei, que é uma frase que eu escutei logo quando eu comecei no mercado financeiro, né, de um economista famoso. Não vou falar o nome dele, talvez ele não queira mais ser citado por essa frase. Eu vou falar que um dos principais riscos para o Brasil é Brasília, né? Infelizmente, a gente não sai disso há muitos anos. Eu lembro quando eu entrei no mercado, você falou, estou mais de 20 anos.
Quando eu entrei no mercado, tudo era culpa do FMI, um monte de protesto contra o FMI, mas o FMI era quem emprestava dinheiro para o Brasil não quebrar, e exigia o ajuste fiscal. Então a gente já tinha esse problema fiscal desde lá de 99, que já vinha antes, mas enfim, 99 já tinha. Depois teve alguns anos bons, mas depois esse problema fiscal voltou grave em 2014, 15 e tudo mais, depois voltou recentemente à tona. Então a gente nunca consegue se livrar disso. E infelizmente até hoje a gente não conseguiu resolver, e pelo contrário, acho que parece que tem pouco entendimento, tem pouca boa vontade para tentar se fazer algo nesse sentido. Então eu acho que ainda o touro, assim, o maior problema para o nosso mercado aqui segue sendo essa política fiscal que é muito ruim, essa ideia de que distribuir dinheiro à torta dinheiro sem se pensar em fazer nenhum tipo de ajuste, tentar olhar o que de fato é necessário, o que não é, o que dá resultado, o que não dá, ela atrapalha bastante a nossa economia. Parece que é bom, né? Mas enfim, com aquela história o inferno está cheio de boas vontades, vamos dizer assim. Então isso de não conseguir entender que é preciso ter alguma responsabilidade com o dinheiro público, eu acho que é umas coisas que ainda faz mal para o nosso mercado. Ela já fazia mal, como eu falei, desde antes de eu entrar no mercado, mais de 20 anos atrás, e continua sendo um dos principais empecilhos para a gente. O segundo touro, talvez só para falar outra coisa, o segundo urso talvez fosse a China. A China foi uma economia que nos últimos 20 anos cresceu muito, ajudou muito a nossa bolsa, ajudou muito a desenvolver esse conceito de mercados emergentes, mas nos últimos 3, 4, 5 anos tem ajudado muito pouco, até atrapalhado. E o que a gente tem visto esse ano ainda é uma China que cresce muito pouco, um preço de minério que cai, e para países igual o Brasil, que sempre se apoiaram muito em exportar para a China, isso é ruim, então é algo para se acompanhar também. Acho que desde a pandemia, realmente, a China vem decepcionando, Não e a ajudou. gente, como depende bastante... Sim, é um bom ponto. E desde a pandemia, obviamente, tem atrelado a China, acho que todo mundo sabe, mas teve até a história depois, vai ter alguma reabertura da China, que vai ser bom, mas também nunca ajudou de fato. Depois começou as empresas de construção na China a quebrar também, que foi outro ponto de preocupação. Então a China tem sido um urso no mercado de uma forma geral, já faz uns 2, 3 anos pelo menos. E não à toa o índice de bolsa da China também performou muito mal, até pior do que o Ibovespa nesses últimos anos, né? Essa tese da reabertura da China foi uma das grandes bolas fora que o mercado... Né? Exatamente, uma grande cilada no mercado, aí, talvez a maior aí dos últimos anos. E, Júlia, para quem você vai dar o seu urso? O meu urso, Vini, eu vou dar com base numa reportagem que a gente publicou no Seu Dinheiro essa semana, que nós já tínhamos feito, né, um tempo atrás, 2 anos atrás, agora eu não me lembro bem, um levantamento sobre as contas rendeiras, né? Aquelas contas onde você deixa ali o seu dinheiro e elas rendem alguma coisa, em geral 100% do CDI. A gente resolveu revisitar esse tema e ver como é que estão essas contas rendeiras hoje, né? Quanto que estão pagando, exatamente, como Nuconta, PicPay, Mercado Pago, né? Enfim, todas essas contas, até os bancões entraram nessa, né? Lançaram seus bancos digitais aí com contas rendeiras. E a gente refez esse levantamento, né, dessas contas para ver quais são as regras de remuneração e quanto elas estão pagando hoje. E aí eu queria dar o meu urso justamente para o conceito de contas rendeiras do Brasil, porque acabou que virtualmente a gente concluiu nesse novo levantamento que a gente fez que as contas rendeiras virtualmente acabaram no Brasil, né? Pelo menos acabaram como a gente conhecia, né? A maioria dessas contas hoje em dia ou não rende nada se o cliente resgatar antes de completar 30 dias, que é a mesma coisa que acontece com a poupança, né? Com a caderneta de poupança. Se não fizer o aniversário ali de 30 dias, não tem rendimento. Então, elas rendem desde o primeiro dia, elas têm rentabilidade desde o primeiro dia, mas não pagam nenhuma rentabilidade se o resgate for feito antes de 30 dias. Ou então, elas têm algum tipo de restrição, algum tipo de obstáculo, alguma regrinha ali, alguma letra miúda, que torna ela não tão atrativa assim, né? Então, a gente tinha no passado diversas contas rendendo 100% do CDI ou acima, desde o primeiro dia, sem restrições, com outros serviços atrelados à conta e tal. E hoje em dia, a gente viu que só a conta do Mercado Pago é que rende 100% ou 105% do CDI, a depender do valor investido, desde o primeiro dia
E sem essa restrição, sem essa carência do resgate, até sem IOF, né? Não cobra nem o IOF se você resgatar antes de 30 dias. Mas todas as outras têm ali uma armadilhazinha, né? Então, por exemplo, foi um caso notório, né? Quando o Nubank instaurou na sua... que era chamada de NuConta, mas o produto que agora ainda existe, a conta do Nubank, é a conta Nu, né? O Nubank começou com essa coisa do 100% do CDI diário e instaurou essa carência dos 30 dias lá atrás. E foi muito criticado, inclusive por concorrentes. Foi urso aqui no Touros e Ursos na ocasião, né? Porque acabou com aquele benefício do 100% CDI desde o primeiro dia para qualquer momento de resgate. Mas agora, outros também seguiram o exemplo do Nubank. A gente tem aí, por exemplo, o PagBank e o PicPay com essa mesma regra da carência dos 30 dias, né? E tem aí outras contas, por exemplo, tem uma que ela não é gratuita, né? A do Bradesco, lá, Digio, não é gratuita e é só para quem tem cartão de crédito que tem esse rendimento da conta rendeira. Aí tem a do Banco do Brasil também só rende 100% do CDI se você ficar mais de um ano, né, com o dinheiro aplicado na conta, ou seja, antes a rentabilidade é menor. A 99Pay, que tem uma rentabilidade até alta, de 110% do CDI, mas é só para até R$5.000, mais do que isso, aí já cai para 80% do CDI. Tem sempre ali uma letra miúda, né? Um pulo do gato. Então, enfim, muito Nubank foi criticado lá atrás, né? Por ter mudado a sua regra lá da sua conta rendeira, então, NuConta. Mas hoje em dia, realmente, do jeito que eram as contas rendeiras lá atrás, só restou mesmo a do Mercado Pago, que a gente também não sabe se vai continuar assim permanentemente, se também não vai em algum momento mudar suas regras. Mas então o meu urso vai para as contas rendeiras que acabaram do jeito que a gente conhecia e amava aqui no Seu Dinheiro. É o fim das contas rendeiras como nós as conhecíamos. Uma pena, era um bom produto mesmo. Era, enfim, uma maneira das pessoas pouparem uma grana sem ter trabalho. Enfim, eu achava interessante. Bom, deixa eu falar do meu urso. Meu urso é um ursinho, na verdade. Mas eu fiz questão aqui de dar um urso pro dólar. O câmbio segue pressionado. No momento que a gente está gravando o podcast aqui, a gente está vendo uma alta da moeda norte-americana, que acabou me derrubando um pouco aqui na hora que eu escolhi o meu urso. Mas é fato que houve um refresco nas últimas semanas. E além do alívio externo que a gente teve com a perspectiva de queda de juros lá nos Estados Unidos, tivemos aqui o chamado efeito Galípolo, né, em referência aqui ao atual diretor de política monetária do Banco Central. Provável sucessor do Roberto Campos Neto na presidência do BC, adotou uma postura bastante dura contra a inflação. Teve até um comentário do Luiz Stuberger, que é o gestor do Fundo Veja, nessa semana. Ele fez uma brincadeira, disse que o Galípolo está prometendo subir os juros até em baile de debutante. Então, acho que diz muito e o mercado acabou comprando muito, né, esse discurso de que o BC vai realmente subir os juros. E o que isso tem a ver com o câmbio? Um BC mais conservador, né, acaba ajudando a enfraquecer o dólar, porque, enfim, torna ali o diferencial de juros mais atrativo e acaba atraindo recursos de fora para o país. E, enfim, foi o que acabou acontecendo nas últimas semanas. Resta saber se realmente vai haver alta de juros. As últimas declarações aqui dos diretores já falaram, olha, não é bem assim. O próprio Campos Neto, curiosamente, o Campos Neto mudou, né? tem sido mais dovish, como a gente chama, né? Mais leniente ali, um pouco mais tranquilo em relação à dinâmica dos preços do que o Galípolo. Então tá interessante acompanhar essa dinâmica. De qualquer maneira, ela se refletiu no dólar, que caiu e leva o meu urso da semana. Bom, agora vamos passar aqui para os touros, para os nossos destaques positivos. E mais uma vez, vou passar a bola aqui para o Fernando falar. Por quem você vai dar o seu touro, Fernando? O touro ainda é o Fed e o investidor estrangeiro, né? Eu acho que esse é o grande ator aí do mercado financeiro no Brasil. Infelizmente, a gente está sendo carregado pelo que está acontecendo lá fora, mas acho que vai continuar por algum tempo. Enfim, que bom também que venha alguém, nesse momento que aqui os investidores locais ainda estão mais olhando outros investimentos, vamos dizer assim. É importante que alguém venha e obviamente,
tem interesse nesses nossos ativos. Então, o touro aqui do mercado continua sendo o Fed, com essa expectativa de corte de juros em setembro, e que obviamente não é um corte de juros, né, uma sequência, quando começa normalmente, é porque tem um plano de cortar os juros várias vezes. E esse ambiente de juros mais baixo, esse ambiente mais favorável, tem favorecido a entrada de investidor estrangeiro, né? Eu até brinco, essa é uma frase que eu falo, eu acho que muita gente não se dá noção disso. Tem gente que acha que o investidor estrangeiro vai vir para o Brasil, dependendo se as condições do Brasil são boas ou são ruins. Mas se você fazer a conta, né, eu já fiz até alguns trabalhos mais acadêmicos sobre esse assunto, boa parte da explicação são fatores globais, não são fatores locais. E é o que a gente está vendo, o que a gente viu no final do ano passado, como eu falei, acho que em novembro, dezembro entrou mais de 30 bilhões de investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira. Aí esse ano que essa expectativa de corte de juros foi caindo, no primeiro semestre saiu mais de 30 bilhões, ou seja, tudo que entrou em 2 meses no ano passado saiu nesses primeiros 6 meses, e agora nesses últimos 2 meses, esse segundo semestre está voltando a entrar. Espero que continue assim até o final do ano. É bem provável que seja esse o grande ator aí que vai continuar favorecendo a alta, vai ser fazer a função do touro para o nosso mercado. Está ajudando, né? Tá então, ajudando. Tudo bem que a gente está melhorando aqui, não tanto por méritos próprios, mas enfim, carregado ou não. Tinha os méritos, né, que não foi o suficiente para trazer o fluxo local, né? Como eu falei, a bolsa estava barata, os lucros das empresas têm crescido. Até esse foi um ponto positivo, a gente não comentou, mas acabou recentemente a temporada de resultados do segundo TRI, foi uma temporada, como eu falei, muito boa, tirando empresas de siderurgia e mineração, que é essa mais dependente da China, o resto foi muito bem. Tá certo. E, Júlia, o seu touro tem até a ver com o que o Fernando acabou de falar. Sim, tem a ver com a fala dele sobre frigoríficos também, né? Eu escolhi como touro um que ele não mencionou, que é a Marfrig, que essa semana teve um evento, né, relacionado. As ações da Marfrig já sobem mais de 14% essa semana, né? Depois que o Bank of America elevou o preço-alvo da ação no início da semana e divulgou que espera que a Marfrig receba 1,8 bilhão de reais em dividendos da BRF, né? Que é a investida, Marfrig foi comprando ações da BRF até ter o controle da empresa, né? E espera aí que o BOFA espera que a Marfrig receba aí esses quase 2 bi em dividendos nos anos de 2024 e 2025, o que deve contribuir aí para reduzir a dívida líquida da empresa, junto com uma entrada de recursos aí que está sendo esperada depois que a Marfrig vendeu aí ativos para a Minerva no ano passado, né? Então, teve essa atualização de preço-alvo, o BOFA já tinha atualizado também, aumentado o preço-alvo da BRF, né? Enfim, falou bem aí do balanço das duas empresas, e a BRF também teve um avanço essa semana aí até agora da ordem de uns 8%, né? Então, uma coisa está atrelada à outra, o desempenho da Marfrig muito atrelado ao desempenho da BRF. E, enfim, também o BOFA falou que agora vê um desconto de holding para a Marfrig de 34%, né? E contra uma média de 12 meses de 29%. Ou seja, o valor da empresa versus a soma das suas partes. O desconto aí estaria um pouco maior do que a média dos últimos 12 meses. Então, vendo aí como um ponto positivo, né, para as ações da Marfrig, que motivou aí esses ganhos ao longo da última semana. Então, por causa disso, sem trocadilho, né, porque a Marfrig aí é muito ligada à produção de carne bovina, é o meu touro da semana. Não, tá certo. O Fernando também citou BRF, para mim foi talvez o maior cavalo selado do mercado dos últimos anos. Eu acho que ali a sinalização, quando a Marfrig começou a comprar, para mim, foi um sinal enorme de que, poxa, o cara que mais entende desse mercado tá comprando. O papel tava baratíssimo. Sim. O cara que mais entende desse mercado tá aproveitando e tá comprando papel no mercado a rodo. Era aquela bola fácil, né? Era só meio que acompanhar, enfim, obviamente. Depois que passou. Depois que passou. E é uma das maiores altas do Ibovespa no ano, né, BR? Sim, tá subindo 20, acho que só esse mês também. Na semana não foi a maior, mas no mês eu acho que tá tão bem quanto. Impressionante. Bom, deixa eu falar aqui o meu touro rapidamente, que vai para Netflix. As ações da empresa de streaming alcançaram nessa semana também o maior patamar em quase 3 anos. E
a receita para a Netflix chegar nesse patamar de preço de ação é uma receita bem Silvio Santos, digamos assim, né? A TV à moda antiga, ou seja, com anunciantes. A empresa anunciou no ano passado que ia começar a colocar propaganda nas séries e filmes daqueles assinantes que têm os planos mais baratos, e nessa semana anunciou que essas vendas de publicidade antecipada cresceram 150%. Então, está sendo altamente demandado pelos anunciantes aparecer ali na programação da Netflix. Isso garante uma receita para a empresa, e o mercado que está mais preocupado com isso do que necessariamente com a qualidade dos serviços comemorou e, enfim, está comprando as ações. E acho que nessa guerra dos streamings, realmente me parece que a Netflix se consolidou como a grande vencedora e as ações estão sendo premiadas por isso. Então fica aqui o meu prêmio de touro da semana para a Netflix. Mas é claro que a gente não dá para encerrar o programa aqui sem falar do Silvio Santos aqui como um touro honorário. A gente aqui, antes de começar o programa, já tinha chegado a esse consenso, falar um pouquinho do Silvio, né? Acho que não dá nem para... não vou nem me repetir aqui, né, sobre a importância dele para televisão, para comunicação. Não sei, se a Júlia é a mais jovem aqui de nós. Você acompanhava o Silvio, Júlia? Acompanhava muito. Nos domingos, sim. Quando eu era criança, adolescente. Acompanhei muitos programas do Silvio, do SBT em geral, né? Enfim, eu acho que ele, muitas gerações aí, fez parte da vida familiar, né? Eu li alguns comentários depois da morte dele. Enfim, as pessoas comentando na internet, nas matérias, algumas reportagens também mencionando isso, que muitas das lembranças carinhosas que a gente tem dos programas, às vezes nem tem tanto a ver com os programas, mas com tanto que aquilo fazia parte da vida familiar do brasileiro, em momentos em que as pessoas estavam reunidas, né? Na mesa do almoço, na mesa do jantar, assistindo com a avó, né? Então tinha muito essa coisa de ser uma coisa para a família, né? Os programas do SBT, e também o fato de que ele defendia, né, programação infantil, desenhos animados, a coisa toda do Chaves. Então, assim, ele marcou muito a cultura pop brasileira, né, até hoje, né, os programas do SBT. Então, eu acho que todo mundo tem lembranças de algum momento da vida de aquilo ter feito parte da sua vida em algum momento. Você acompanhava, Fernando? Acompanhei bastante, obviamente, pela minha idade, na época que não tinha streaming, você falou da Netflix, né? No passado não tinha Netflix, né? Então era só TV, nem TV a cabo era muito. Era só aberto. Era só o aberto, e eu lembro também, como a Júlia falou, de assistir muito na casa da minha avó, quando eu nos domingos, na casa da minha avó, a gente ficava lá vendo programas igual Portas da Esperança, entre outros. Tinha também o de adivinhar a música que a gente gostava, até em casa ficava todo mundo tentando adivinhar qual é a música. Enfim, marcou uma época mesmo. Eu acho que um ponto positivo, assim, se eu pudesse só mencionar, que foi uma pessoa sempre brincalhona, mas sempre foi respeitoso com todo mundo. Acho que nunca, nesses anos de TV que ele teve, raramente alguém foi desrespeitado por ele. É muito difícil, né? A gente teve, inclusive, uma onda. Eu acho que isso melhorou, mas acho que teve durante alguns anos, eu não vou dar nomes aqui, mas teve alguns programas que eram muito desrespeitosos com as pessoas. Muita gente assistia, até achava engraçado. Graças a Deus, acho que hoje mudou muito esse programa, mas o Silvio Santos tinha essa característica. Até ele, outra pessoa que fala muito isso, era o Didi, né, dos Trapalhões. Eles não faziam humor, mas sem desrespeitar ninguém. Eu acho que isso é muito difícil, e por tanto tempo, principalmente. O Silvio é um tipo de personagem, né, que, por exemplo, para nós que trabalhamos com comunicação, é sempre uma inspiração, né, porque fazer aquilo que ele fazia, né, apresentar um programa de auditório, enfim, falar daquele jeito, comunicar daquele jeito, aquilo ali realmente requer muita prática, muito talento, não é uma coisa fácil de se fazer, tipo, liga uma câmera, coloca um microfone na sua frente, você vira outra pessoa, você não é quem você espontaneamente é, e nem sempre essa outra pessoa que você vira é uma pessoa que as pessoas querem assistir, e o Silvio dominava aquilo como ninguém, né? O cara trabalhava de domingo a domingo, né? Assim, segunda a sexta ali na televisão e nos outros negócios. Enfim, devia ter o sábado judeu, devia descansar no sábado, e no domingo ele estava ali o dia inteiro. Para mim era principalmente quando criança, era um parente que me visitava, porque a TV
na sala de casa, ficava ligado o dia inteiro no Silvio Santos, principalmente quando eu era criança. Sim. E de manhã, começava de manhã, ele tinha um programa infantil quando eu era criança, chamado Domingo no Parque. Domingo no Parque. Então ele apresentava até programas para criança e até o final lá, show de calouros, Topa Tudo por Dinheiro. Então eu curti muito o Silvio. Parei de assistir depois que saí de casa. Acompanhei de longe essa última fase dele, mais velho, mais boca suja, assim, aquele velho que fala tudo, assim, enfim. Mas me divertia muito com os comentários nas redes sociais dos jovens, querendo cancelar o Silvio Santos. Coitados, né? O Silvio Santos é incancelável, eu digo mais. Muito antes de redes sociais, ele já sabia engajar a sua audiência. Hoje em dia, que nas redes todo mundo sempre busca o engajamento, isso que o Fernando falou. Todo mundo em casa jogava junto os jogos, as brincadeiras dos programas, tentava adivinhar, tentava responder, show do milhão, as pessoas paravam para aquilo. E é o que todo influenciador busca hoje em dia, esse nível de engajamento da sua audiência, e ele fazia aquilo sem a interatividade que você tem hoje em dia e na televisão, né? O último grande programa que eu assisti, companheiro, foi o Show do Milhão. Show do Milhão. Que aquela coisa de perguntar para os universitários. Eu adorava os universitários não conseguindo responder aquelas perguntas mais básicas. Enfim, virou meio folclórico. Enfim, tem muita história para contar. Então, assim, fica aqui um touro por esse e por vários programas. E com isso a gente chega ao fim de mais um Touros e Ursos. Queria agradecer aqui demais a presença do Fernando Siqueira, Head de Research da Gás de Investimentos. Fernando, obrigado aí. Espero contar contigo sempre que precisarmos de comentários aqui sobre mercados, sobre televisão. À vontade, eu adoro. Gostei também bastante de participar, muito interessante, acho que a conversa é muito boa. Enfim, se no futuro, acho que voltar a falar, eu estou aqui do meu lado, eu estou disponível, obviamente, para voltar. Obviamente, em momentos melhores, piores, porque é importante falar nas horas ruins também, né? Agora que a bolsa está subindo, todo mundo quer falar, eu avisei, eu sabia. E nas horas difíceis, pouca gente está ali para defender. Então, eu estou à disposição, obviamente, para outros momentos. Tá? Então, já vou te cobrar aqui. Quando a bolsa estiver bem lá embaixo, então, a gente vai te chamar. Júlia, você tem um compromisso aqui. Te espero semana que vem. Pode deixar, Vini. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí que nos acompanhou mais uma vez. É isso aí. Deixe seu comentário, sua curtida e acompanhe o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Até a próxima e aquele abraço.